começar a parte de exercícios agora, tá? Os exercícios de deslocamento, ao contrário dos de constante, são teóricos, quase todos teóricos. Tem um outro aqui, que eu coloquei a mais aqui para a gente fazer também, com uma outra continha, até alguns... Eu optei por fazer algumas questões discursivas sobre esse assunto, que ele é um assunto mais complexo, você tem que perceber algumas coisas. Então, nas questões discursivas, a gente percebe bastante de como ter que pensar para fazer questão de equilíbrio. Tá? Então, bora lá. Questão... eu não sei exatamente a ordem, tá? Não tá na ordem. Deixa eu ver se tá. 3. Ó, já aí pulou para 7. Tá? E vai embora. Tá. Questão número 1. As reações a seguir são fundamentais para o equilíbrio ácido-base em mamífero. Esse sistema de reações, na verdade, é um dos principais sistemas tampão que a gente tem no nosso organismo, né? Nosso organismo tem vários tipos de sistemas tampão. O bicarbonato é o mais famoso, né? Ele, na verdade, o sistema começa com um gás carbônico reagindo com água. Essa reação, ela é uma reação bem lenta, né? Tanto é que no nosso organismo ela é catalisada pela anidrase carbônica. E aí você transforma o gás carbônico em ácido carbônico. Tá? Nas condições do organismo, ele não decompõe, até pode decompor numa reação reversível. Né? Mas, no geral, o equilíbrio ele é meio que deslocado para a direita, para produzir H+, e o bicarbonato. Né? Por isso, o sangue ele tem uma leve alcalinidade. Então, tem um pouco de H+, ali. Tá aqui. Beleza? E aí, esse sistema ele é importante, primeiro porque ele é um sistema tampão, mas é porque esse sistema, quando deslocado, ele causa respostas do nosso organismo. E o exercício vai meio que jogar com essa situação. Tá? Ele fala assim, ó, as reações a seguir são fundamentais para o equilíbrio ácido-base em mamíferos. Com base nessas reações, conclui-se que um primata, introduzido numa atmosfera rica em CO2, após a absorção desse gás, apresentará como resposta fisiológica o quê? Então, o aumento na disponibilidade de CO2, né, faz com que o equilíbrio seja deslocado. Né? O CO2, se você pensar nesse equilíbrio aqui, ele é um reagente. Tá? Então, na hora em que eu aumento a disponibilidade de CO2, eu acelero a reação direta. Eu desloco o equilíbrio para a direita, aumentando a quantidade de ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, faz parte do segundo equilíbrio. Então, aumentando-se a concentração de ácido carbônico, aumenta-se uma concentração de H+. Né? É essa a resposta fisiológica. Esse é vamos dizer assim, o sinal para uma resposta fisiológica. Tá? Então, se o organismo está com um excesso de CO2, a tendência dele é tentar eliminar esse excesso. Tá? Então, dá uma olhada nas alternativas aí e vê o que vocês acham que vai rolar. Dá um bizu aí. Como é uma questão mais de teoria, né? Antes, lê as alternativas para ver o que vocês acham. Vamos ter hipoventilação ou hiper, né? Essa é a primeira decisão que a gente vai tomar aqui. E aí, ó. Hiperventilação, para tentar eliminar o CO2, legal. E essa hiperventilação, ela tem uma resposta bulbar, né? Lembra que a gente estava até comentando sobre isso outro dia aí, sobre a questão do bulbo, né? E o sinal é o aumento na concentração de H+. H+. Tá? É basicamente essa a ideia. Eu desloco o equilíbrio, aumento a acidez, tá?
É verdade, você comentou comigo, né? Você comentou. E aí, deixa eu fazer um comentário em cima disso. Que aí você vê se era mais ou menos isso que a questão meio que queria também. Nesse caso, o que acontece? O aumento na concentração de CO2, ele vai, no limite, provocar o que a gente vai chamar de acidose respiratória. Porque, geralmente, a acidose respiratória está associada a quadros de insuficiência respiratória. O cara para de respirar direito, né, por algum motivo, está com enfisema, enfim, algum tipo de problema. Você começa a não trocar muitos gases, você diminui a concentração de oxigênio no sangue, que já é péssimo, e também diminui a eliminação de gás carbônico. Aí entra, então, a acidose respiratória, na verdade, ela é um deslocamento para a direita, que geralmente está associado a esse problema de não eliminar CO2. Qual é a resposta? Porque aí qual que é o problema, né? Se esse equilíbrio começar a deslocar muito para a direita, o pH começa a aumentar, diminuir. A concentração de H+ aumenta demais e o pH não consegue, e o organismo não tolera mudanças de pH muito bruscas. Aí entra o bicarbonato como agente tamponante. Quando esse equilíbrio é deslocado para a direita, o tal, porque assim, a gente fala, o sistema tampão. Quem é o sistema tampão? Né? Que entidade é essa? Tem um cara lá chamado sistema tampão. Opa, parar de. Na verdade, o sistema tampão ele é um par de espécies. Depois a gente vai discutir isso mais detalhes. Nesse caso, quem vai agir como tampão é o bicarbonato. Por quê? O bicarbonato é uma base conjugada. De que ácido? Não é uma base conjugada do ácido carbônico? Vocês lembram que o ácido carbônico é um ácido fraco, não é? O que a teoria de Bronsted afirma sobre pares conjugados? Se um ácido é fraco, o par conjugado é forte. Por que eu estou contando isso? Porque quando o equilíbrio começa a ser forçado a deslocar para a direita, entra em ação o bicarbonato, que começa literalmente a sequestrar o H+, que está sendo imposto ao equilíbrio. E aí você mantém o pH meio que não muito variado. Né? Porque o que vai deixar o sangue mais ácido nesse contexto seria a concentração de H+ livre no sistema ali. Né? Então ali você tem uma ação tamponante do bicarbonato. Ele é o tampão nesse caso. Tá? Depois a gente comenta mais como é que se forma, como é que o tampão responde para a base. Tá? Então a resposta ficaria A mesmo. Tá? Beleza? Percebe que são questões complexas, né, de pensamento, assim, não é uma coisa, beleza, vai lá e pronto. Podem tirar print, então, para a gente passar para a questão 2, que eu acho que é a 2, né? Questão número 2. Recifes de corais são rochas de origem orgânica, formadas principalmente pelo acúmulo de exoesqueletos de carbonato de cálcio, secretados por alguns quinidários que vivem em colônias. Em simbiose com os pólipos dos corais, vivem algas, zooxantelas, encontradas somente em mares de águas quentes, cujas temperaturas ao longo do ano não são menores que 20 graus. Os recifes de corais são ricos reservatórios de biodiversidade, que diria Nemo. Como modelo simplificado para descrever a existência dos corais, pode-se empregar o seguinte equilíbrio. Então, tipo, o carbonato de cálcio, ele participa de um equilíbrio com gás carbônico, mais água, que pode dar origem a bicarbonato de cálcio. Né? E aí você já percebe uma situação que é a seguinte.
Do lado esquerdo, você tem o reagente ali, que é o KCO3, com CO2 e água. O KCO3 ele escreveu sólido, tá vendo? Que é o exoesqueleto do coral. Beleza. Só que o bicarbonato, você percebeu que ele escreveu dissociado. Então, tipo, é meio que um equilíbrio de solubilidade. Tipo, se o equilíbrio for para a direita, você tem a transformação de um composto insolúvel num composto solúvel. Se o equilíbrio é deslocado para a esquerda, você tem a formação de um composto, de uma transformação de um composto solúvel para um insolúvel, tá? Item A. Descreva o mecanismo que explica o crescimento mais rápido dos recifes de corais em mares cujas águas são transparentes. E aí? Ele está dizendo que se a água for transparente, o coral cresce mais rápido. Por quê, velho? Bom, uma coisa que a gente já conclui, né? Para o coral crescer mais rápido, ele quer que o equilíbrio se desloque para a tstandan, 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 tstandan. E aí? Eu quero deslocar para onde? É exatamente isso. Mas antes de você falar tudo isso, eu quero que vocês respondam esta pergunta. A situação envolve eu quero deslocar o equilíbrio para onde? Exatamente. Pronto. Então a resposta está dada. Porque, veja, eu quero deslocar o equilíbrio para a esquerda, para ela crescer mais rápido. Se a água é transparente, tem mais luz incidindo na água. Os organismos que vivem em associação fazem fotossíntese. As algas zooxantelas. Que isso o aluno tem que saber. Então, a alga, numa taxa luminosa maior, ela tem um crescimento na taxa de fotossíntese. Portanto, ela consome mais gás carbônico. Então, quando a água está iluminada, entre aspas, né, tem muita luz, você tem uma queda na concentração de CO2 e esse equilíbrio, então, está deslocado para a esquerda. Né? Ele está numa situação em que tem maior facilidade para a produção do KCO3. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, em águas claras, eu vou colocar claras entre aspas, né? Ele coloca transparentes, né? Então, vou colocar a mesma palavra dele. Transparentes. A taxa de fotossíntese das algas aumenta. Tá perfeita a resposta, viu? Parabéns. Das algas, aumenta, consumindo CO2. A queda na concentração desse gás dessa substância desloca o equilíbrio para a esquerda. Desloca o equilíbrio para a esquerda. Ou eu gostava de escrever assim, quando eu fazia a prova de discursiva, né? Desloca o equilíbrio no sentido da formação de KCO3. Que é a mesma coisa que esquerda, né? Pronto. Tá? Pensa numa questão complexa, né? Pensa numa questão complexa. B de bola. Tomando como base o parâmetro de solubilidade, ó, olha o que ele fala agora. Tomando como base o parâmetro solubilidade de CO2 na água. Então, na tua resposta tem que vir uma justificativa pensando em solubilidade do gás na água.
Justifique por que ocorre a formação de recifes de corais em mares de água quente. Por que é mais fácil formar o coral na água quente do que na água fria? Pensando na solubilidade do gás. Vamos ver aqui. Exatamente. Eu vou na mesma linha. O aumento de temperatura também diminui a solubilidade, a concentração do gás na água. Então eu vou escrever assim, ó. O aumento de temperatura provoca queda da solubilidade de CO2 na água. Tá? Se quiser se completar aqui assim, pois a solubilidade de gases em água é exotérmica. Pronto. Tá? Mas não precisa também. Tá aqui. O aumento da temperatura provoca queda da solubilidade de CO2 na água, o que ocasiona deslocamento para a esquerda. Né? Assim, tirando a dificuldade da questão, né? É muito bonito você ver esse tipo de situação acontecer, né? Você começar a entender que são respostas totalmente químicas, né? O ambiente reage a estímulos químicos. Então, se naquele ambiente as condições estão mais favoráveis para um equilíbrio deslocar para a esquerda, ali vai nascer mais alga, vai nascer mais coral, né? Por conta desse conjunto de fatores. Óbvio que não é só a temperatura, não é só a luminosidade, você tem outros fatores, né? Por isso que ele ainda toma um cuidado de fazer uma ressalva no item B, né? Tomando como base o parâmetro solubilidade, então, porque podem ter outros fatores que vamos dizer assim, prejudicariam também, tá? Beleza? Podem tirar print. Vamos para a questão número 3. O ozônio é um gás que existe em pequenas quantidades, cerca de 10% da troposfera, mas em maior concentração na estratosfera, que é a camada. Na troposfera, o ozônio reage com óxido de nitrogênio, produzindo oxigênio e dióxido de nitrogênio. E a constante de equilíbrio é 6 vezes 10 elevado a 34. De acordo com as condições descritas abaixo, verifique se o sistema está em equilíbrio. Então, primeiro, vamos montar a equação, né? Para a gente começar a responder a questão. Ele fala que o ozônio reage com óxido de nitrogênio, NO, dando oxigênio e NO2, né? O2 mais NO2. Tá. Quando o quociente de concentrações for igual ao Keq, o sistema está em equilíbrio. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, a nossa conta, deixa eu ver se essa reação está balanceada. Tá, né? Tá tudo certo, né? De balanceado. Então, vamos calcular, nas condições do problema, o nosso quociente, né? Que seria a concentração de O2 vezes a concentração de NO2 sobre concentração de O3
vezes a concentração de NO. Se o resultado der 6 vezes 10 a menos 34, bem. Senão, não está em equilíbrio, né? Então, vamos lá. Vai ficar O2, 8 10 a menos 3, vezes NO2, 2 10 a menos 4. Tá uns números bem diferentes, né? Acho que não vai dar não isso aqui, velho. Sobre 1 vezes 10 a menos 6 e 1 vezes 10 a menos 5. Olha lá. Então, o nosso quociente reacional, né, de equilíbrio, ele vai dar 8, 16, 10 a menos 7, com 10 a menos 11, 10 a 11, 10 a quarta? Ou 1,6, 10 a quinta? Tá? A conta eu não sei se está certa. A unidade eu sei que não tem, né? Porque tem mol por litro ao quadrado em cima, mol por litro ao quadrado embaixo. Então, beleza. Veja que o número está bem pequeno, comparado com o valor que ele deve atingir. Então, como é que eu justificaria numa prova discursiva? QC é diferente de QEC? Sistema não alcançou o equilíbrio. Sistema não alcançou o equilíbrio. A gente não, esses dados, né, da tabela não configuram a situação de equilíbrio. O que a gente pode prever, inclusive, aqui, é que seguindo, né, na sequência do que está acontecendo agora, você vai ter mais produto ainda. Aqui é quinta, não é menos 5. Esse negócio aqui é 5. Aqui. A tendência é que esse número aumente mais. Para que esse número aumente mais, você tem que formar mais produto. Então a reação ainda está caminhando para o equilíbrio. Ela está caminhando para chegar no estado de equilíbrio. Tá? Item B. Utilizando os dados para a reação de ozônio com dióxido de nitrogênio. Espera aí. Não precisa, não. Por exemplo, você pode explicar tudo isso sem usar o termo quociente, né? Você pode falar assim, como o cálculo desta expressão, você fala, considere a expressão abaixo. Pronto. Então, como é que eu escreveria assim, sem falar no quociente, né? Falei assim, considere a expressão abaixo. Nas condições do problema, o valor é tanto, que é diferente de KC. Pronto, acabou. Então, se o valor da expressão não for igual ao do KC, isso indica que o sistema não atingiu o equilíbrio. Tá? E aí você não precisa necessariamente falar, o quociente, porque é uma expressão que a gente não está acostumado a usar, né? Falar, puta, não precisa usar isso? Não. Tá, de boa. Ok. Item B. Utilizando os dados para a reação de ozônio com dióxido de nitrogênio, fornecidos abaixo, determine a expressão da velocidade e calcule o valor da constante de velocidade. Então, ele quer que você calcule as ordens, né, das reações. Ó. Item B. A velocidade é igual a K vezes a concentração de O3 elevado a um número A vezes a concentração de NO elevado a um número B. Tá? Beleza? Bom, vamos olhar para os dados primeiro. Olha, olhando para os experimentos 1 e 2, nós observamos que se eu mantiver a concentração de NO2 constante e dobrar a concentração de ozônio, a velocidade dobra. Dobra. Então significa que o A é de primeira. A reação é em relação ao ozônio é 1. Tá? Ah, Danilo, mas tem que explicar isso? Não.
Não. Ele pede, determine a expressão de velocidade. Tá? Você pode até falar, olha, de acordo com os experimentos 1 e 2, verifica-se que a reação é de primeira ordem para o reagente de ozônio. Para a gente olhar para a ordem do NO, vamos olhar para os experimentos 2 e 3. Porque nos experimentos 2 e 3 eu mantive a concentração de ozônio constante e diminuí a concentração do NO2 pela metade. E percebi que a velocidade caiu a metade. Então é diretamente proporcional também. Então, de primeira ordem para o reagente NO. Tá? Então, de primeira ordem e de primeira ordem para os dois. Calcule a constante de velocidade. Bom, V igual a K vezes NO, vezes O3, perdão, vezes NO. Escolhemos qualquer um dos 3 conjuntos de dados da tabela e substituímos, né? Vou pegar o primeiro conjunto de dados, ó. A velocidade é 2,2 10 a menos 2 igual a constante de velocidade vezes concentração de O3, 10 a menos 5, elevado à primeira, vezes 5, 10 a menos 5, também a primeira. Então, a nossa constante, ela fica igual a 2,2, 10 a menos 2, sobre 5, 10 a menos 10. Se fosse 2,2 por 10, daria 0,22, dá 0,44, 0,44, 10 a oitava, 4,4, 10 a sétima. A sétima. Tá? Beleza? Como que seria a unidade desse K? Eu vou colocar aqui porque não está mais cabendo espaço. Né? Para uma prova discursiva convém colocar a unidade. O K, ele foi obtido a partir dessa conta aqui, não foi? Ó? Esse número aqui de cima, ele é a velocidade da reação, não é? Então aqui em cima eu tenho mol por litro por segundo. E esse número aqui de baixo, ele é o produto de duas concentrações, não é? Então ele tem que ser mol por litro ao quadrado. Então a unidade do K seria mol por litro a menos 1 vezes segundo a menos 1. Seria um negócio assim, ó. Mol por litro a menos 1 vezes segundo a menos 1. Tá? Que já tem um segundinho aqui embaixo, né? Ó. Tá? Isso, obviamente, numa prova discursiva, né? Porque numa prova de múltipla escolha você vai lá assinar e pronto. Né? Só vai ter os números diferentes. Ele nem mostra a unidade. Tá? Então, o item A é uma questão de equilíbrio, o item B é uma questão de cinética, e agora vem o item C. Na troposfera, o ozônio reage com compostos orgânicos insaturados, prejudicando a qualidade de vida dos organismos vivos. Escreva a equação de ozonólise do 2-metilbuteno na troposfera. Tipo, nada a ver com uma questão de equilíbrio, né? Uma questão de reação orgânica. Tá? Então, eu vou pedir para vocês tirarem print para eu apagar e continuar a resolução do item C. Deixa eu ver aqui. Ó. Então, vamos lá. Ozonólise, né? Na ozonólise, vai acontecer uma quebra da dupla. Então, eu vou pegar o 2-metilbuteno. Aqui está, ó. O 2-metil. Opa, aqui é CH3, né? Aqui.
E outra, né? Aqui tem uma... Eu não sei se vocês... Espera aí. Tava pensando numa coisa aqui. Pronto. Tem uma questãozinha aqui nesse item que eu não sei exatamente o que o gabarito... Eu nem me lembro o que o gabarito colocou nessa questão, mas ela dá meio que recurso, vamos dizer assim. Porque veja que no nome, ele não especifica onde está a dupla. Então, por exemplo, numa correção de banca, ele seria obrigado a considerar a dupla aqui ou aqui. Ou aqui. Né? Eu vou colocar aqui. Tá? Na ozono... Aí aquele tipo de questão, né? Nua e crua. Em que sentido? Se você lembra o assunto, você faz. Se você não lembra, não tem a mínima condição de você fazer nada. O que o aluno tinha que lembrar? Que a ozonólise é um processo de oxidação, no qual a gente trabalhou com oxidação em alceno em 3 níveis, né? Branda, ozonólise e enérgica. A oxidação ozonólise ela é uma oxidação mais intensa que a branda, a ponto de quebrar a dupla do alceno. Essa parte ramificada vai se transformar num composto. Esta parte não ramificada vai se transformar num outro composto. Vocês lembram quais eram esses compostos, gente? A parte ramificada e a não ramificada. Os dois compostos, eles têm uma coisa em comum, né? Que é o surgimento de um grupo funcional na ozonólise. Né? A dupla, a insaturação, ela transforma-se numa carbonila, né? Isso, então, exatamente. Então, uma parte aqui vai virar uma cetona, ó, vamos desenhar aqui. A parte ramificada, ela vai virar uma cetona. E essa parte aqui vai virar um aldes. Alguém falou álcool aí? Não. Aldeído. Aldeído. Ó. Você forma a propanona. Né? E o etanol. O etanol, que é o acetaldeído, né? Tá? Álcool, na verdade, forma álcool na branda. E ele forma diol na branda. Na branda, quebra a dupla. E aí você forma o tal do diol vicinal. Diol vicinal. É muito foda uma questão dessa, né? Tipo, é uma paulada na cabeça. O item A e o B até vai. Apesar de que o A é difícil, né? O B é uma questão mais comum, assim, né? E o C é aquele tipo de questão cruel. Se o cara lembra, ele faz, senão já era. Tá? Beleza? Então tá aí. Podem trocar, podem printar já a tela para a gente poder, então, passar para a próxima. Muito cruel, né, cara? Orgânica, essas reações dos infernos. De Maria. Vide. Sete. Questão número 7 agora, tá? A gente deu um pulão aí. Numa atividade física intensa, as células do tecido muscular de um atleta demandam energia. Essa energia é armazenada na molécula, na forma de moléculas de ATP, que é a adenosina trifosfato, que pode ser obtida a partir da conversão de ATP em ADP. Então, quer dizer, eu hidroliso a molécula, né, de ATP, basicamente é uma hidrólise que você tem aqui. Aí ela forma o fosfato inorgânico, o adifosfato, e olha que interessante essa informação. Fornece uma energia livre de menos 11,5. É por isso que você está vivo. Não só você, né? Eu também. É por isso que nós estamos vivos. Porque essa reação produz energia capaz de ser transformada em trabalho. Não é calor. Não é calor. É energia útil. Tá? Que é o que a célula faz para trabalho, né? Tá, continuando. A creatina, ela deu a massa molar dela.
é um dos suplementos mais populares utilizados atualmente por atletas. A ingestão de creatina faz com que aumente a concentração de fosfocreatina dentro da célula. A fosfocreatina reage com ADP, produzindo ATP, através de uma reação enzimática, que é o equilíbrio 2. Então, tipo assim, o cara toma creatina, né? Quando ele toma creatina, ele aumenta a concentração de fosfocreatina, tá? Segundo ele, essa fosfocreatina produz o ATP, beleza? Aí ele vai fazer perguntas sobre essa maluquice aqui, tá? Item A, a gente lê e vocês tentam pensar um pouquinho, tá? Durante esforço intenso, o que acontece com a razão entre as concentrações de creatina e fosfocreatina dentro da célula do tecido muscular? Esforço físico intenso, o que acontece com a relação entre a concentração de creatina e fosfocreatina? E depois do item B, né, ele faz uma pergunta que é a justificativa, na verdade. Como se pode prever isso usando o princípio de Le Chatelier? Então, dá para responder as duas ao mesmo tempo. Dá uma pensada aí, enquanto eu vou preparando aqui. Pronto. Bom, durante o esforço físico intenso, o cara está consumindo muito ATP. Certo? Então, considerando que, vamos imaginar que a molécula ela pode estar na forma ADP-ATP, né? ADP-ATP, ADP-ATP. Se nós estamos numa situação de demanda de energia, é porque você não tem muito ATP, você tá consumindo muito ATP. Então, tenta imaginar o que aconteceria com o equilíbrio número 2, né? Se a gente começasse a diminuir a concentração de ATP. O que acontece se eu diminuir a concentração de ATP? Que aí a gente meio que monta a resposta, né? Favorece a formação de creatina, certo? Então, se eu estou num esforço físico intenso, eu tenho pouco ATP disponível ali, meu organismo está consumindo muito ATP, a tendência é que o equilíbrio comece a se deslocar para a direita, né? Então, eu vou escrever assim, ó. Em esforço intenso, a demanda por ATP aumenta, reduzindo sua concentração. Vírgula, deslocando o equilíbrio 2 no sentido direto. Opa, perdão aqui. Sentido. Direto. Tá? Eu vou colocar uma setinha aqui, aumenta, né? Ó. Tá? É como se você tivesse, na verdade, tirando ATP do sistema. Então, justamente para que a célula consiga produzir mais, né?
Ah, não, 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 não. Nada a ver, na verdade. Creatina não tem nada a ver com para aumentar a musculatura. O que aumenta a musculatura, né, além do exercício, a nutrição, é esteroide. Aí é hormônio, né? A creatina ela não é um hormônio, ela é um metabólito, né? Que tipo, na verdade é uma substância que você vai usar para. Pode falar. Eu não sei se ele é maior que um, né, Iá? O fato de uma razão aumentar não quer dizer que ela seja maior que um, né? Você pode ter. Eu não sei se tem que ter mais creatina, né? Não, a conta da constante, ela sempre fica positiva, mas ela pode ser 10 a menos 3. Por exemplo, imagina uma constante que seja 10 elevado a menos 3. Se a constante é 10 a menos 3, quer dizer que a relação produto-reagente sempre vai ser um número pequeno, né? É mais ou menos essa a ideia. Agora, mas se bem que puta, não sei se dá para falar, né? Não sei se dá para falar. Porque não tem como a gente avaliar se é maior que um ou não. Será que já tinha mais? Ou então falar desse jeito que você falou, né? Então, isso é que é o foda. Ele não deu nada sobre o Keck. Por isso que até a própria pergunta que ele fez, né? O que acontece com a razão? Então, acho que ele queria mesmo que eu falasse, aumenta ou diminui, tá? Porque se ele, que nem você falou, se ele desse o Keck, aí acho que daria pra gente fazer alguma especulação sobre isso, tá? B. No item B é uma continha, na verdade. Eu acho. Ah, não, o B já foi, né? Na verdade, eu já expliquei o B aqui, é o C agora. O C que é a continha, deixa eu ter uma conta para fazer aqui. Ele fala aqui, ó. Qual a quantidade de energia gerada através da hidrólise de ATP proveniente exclusivamente da ingestão de 3 gramas de creatina, admitindo-se que toda a creatina é acumulada na forma de fosfocreatina. Então, tipo, lembra que ele fala no texto que ele toma creatina? Deixa eu só pegar aqui de novo aqui. A ingestão de creatina faz com que aumente a concentração de fosfocreatina dentro da célula. A fosfocreatina reage com ADP, produzindo ATP. Então, basicamente, você está deslocando o equilíbrio para a direita, né? Você toma creatina, ela vira fosfocreatina. Quando ela vira fosfocreatina, ela produz ATP. Então, quando eu tomar 3 gramas de creatina, ele fala que toda a creatina vai ser acumulada na forma de fosfocreatina. Então, eu vou partir de uma conservação de massa, né? 3 gramas de creatina se transformam em 3 gramas de fosfocreatina para poder produzir o ATP, tá? O que ele fala sobre o ΔG bendito? Ele fala aqui, ó. A reação de condição, essa reação de condição intracelular fornece uma energia de Gibbs de 11,5 quilocalorias por mol. Por mol do quê? De creatina. De creatina. Então eu vou escrever que 131 gramas de creatina, se fossem totalmente hidrolizadas e produzidos lá o ATP, e o ATP fosse hidrolisado, né? Teria uma energia livre, não precisa colocar o sinal de negativo, tá? De 11,5 quilocalorias. 3 gramas X, tá? 3 gramas X. Ele pede para utilizar uma casa decimal. Que cara chato, né? Você já imagina o tipo de número que vem, né?
0, 2, 6, 3, 3. Como ele quer uma casa decimal e é 0,26, então dá 0,3. Quilocalorias. Né? Se quiser, como é um número muito pequeno, 0,3 cacau seria 300 calorias, né? 300 calorias. Calorias. Tá? Beleza? Questões sempre meio difíceis, né? Você vê que o nível da coisa não é bolinho, não. Deixa eu ver. Puta, sei lá, velho. Eu acho que tá faltando coisa aqui, né? Não sei se tá faltando coisa. Deixa eu ver se dá. Corta aqui. Talvez dê, viu, Arthur? Deixa eu ver. Ó, vocês também pensam em cada coisa, hein, galera? Caramba, cara. Que legal. Ó, ADP com ADP, tchau. Hidrogênio com hidrogênio, tchau. Puta, vai ficar meio bizarro, né, cara? Deixa eu ver. Deve estar faltando alguma coisa nessa equação, porque se eu cortar o ATP aqui também, ó, fica fosfocreatina com água, virando creatina, mais esse hidrogênio fosfato. Tá faltando coisa, né? Provavelmente, até daria para fazer global, mas provavelmente a equação não tá. Ela encaixa, né? Aqui com o HPO4 para virar fósforo, né? Deixa eu ver. Encaixa aqui, mas esse hidrogênio, será que vem da água? Aqui, puta, olha. Vocês viram isso aqui, ó? Ó os Viterion aqui. Ó os Viterion. Lembra que eu falei dos Viterion? Tipo, o cara é loucão, não tá falando nada com nada, né? É o cátion ânion na mesma molécula, ó. Isso aqui é uma fosforilação, né? É uma fosforilação. Você jogou um grupo fosfato para dentro dela. Acho que dá, né? Fica uma equaçãozinha de equilíbrio mesmo. Fosfocreatina com fosfato virando creatina. Aqui acho que a água também deve balancear, né? Deve balancear. Dá sim. Boa. Boa. Tirou já, Professor, pronto. Oi. uma coisa que eu não lembro, esse íon, esse Svitterion, ele acontece não por causa de variações de pH, né? Ele acontece porque a molécula reage, tipo, com ela mesma? É, o hidrogênio ácido protona um grupo básico. Aqui. Mas isso é por causa de pH, mas por que Do acontece tipo da isso? estrutura. Estrutura, proximidade de grupo. Tem uma série de propriedades da molécula. Acontece em algumas e em outras não. Por exemplo, não é todo aminoácido, tem aminoácido que forma as viterion, tem aminoácido que não forma. Às vezes o grupo amino está muito longe, enfim, não tem uma razão específica para isso. São várias, na verdade. Tá? Vamos lá, questão 8. Uma das formas de se medir a temperaturas em fase gasosa é por meio de reações com constantes de equilíbrio muito bem conhecidas, chamadas de reações termômetro. Uma dessas reações que ocorrem entre o ânion tiofenolato e o 2,2,2-trifluormetanol está representada aqui. Então, vamos tentar entender a birosca. Você tem aqui o íon tiofenolato. Olha que nome interessante, né? Era um fenol, só que com enxofre. Tirou o hidrogênio, né? Aí, isso aqui é um álcool, tá vendo que é tipo um etanol, mas ele tirou 3 hidrogênios e botou flúor. É tipo um álcool halogenado, tá? Loucaço, loucaço. E aí você tem uma interação aqui, ó. Uma interação. Só que não é uma ligação química, hein? Fica ligeiro. Fica ligeiro. Tá? Aí ele fala assim: para essa reação, foram determinados os valores de constantes de equilíbrio em duas temperaturas distintas. Então, quer dizer, a constante de equilíbrio genérica, né? Ela é concentração de produto sobre reagente. Tá? A gente nota que as constantes são altas
tá? Porém, a constante é mais alta a 300 Kelvin, bem mais alta do que a 500 Kelvin. Essa reação é endo ou exo? Explique utilizando os dados da constante de equilíbrio. Então vamos lá. O aumento da temperatura provoca queda na constante. Isso a tabela está mostrando. Queda na constante significa queda no produto e aumento no reagente. Né? Pensa no que faria este número diminuir. Queda no produto e aumento no reagente. Então quer dizer que o aumento de temperatura favorece o reagente, não é? Ó? O aumento de temperatura favorece o reagente. Então, se o aumento de temperatura favorece o reagente, você tem a seguinte situação, ó, gente. Reagente virando produto. A reação que forma reagente deve ser endo. E a que forma produto é exo. O que faz um certo sentido. Por quê? Se o produto é exo, quer dizer que para você aumentar produto, você tem que abaixar a temperatura, que é o que acontece. Então eu posso montar uma resposta mais ou menos assim, ó. A constante de equilíbrio de equilíbrio aumenta com diminuição de temperatura. Indicando um favorecimento da reação direta. Portanto, a formação do produto é exotérmica. A formação do produto é exotérmica. Beleza? Pronto. Esse tipo de questão eu acho bem complicada do aluno descobrir se é endo ou exo por tabela. Né? Geralmente o cara dá o ΔH da reação. Né? Aí ele pergunta: o que acontece com o equilíbrio quando aumenta a temperatura, diminui? Esse tipo de questão é uma forma bem complicada dele perguntar se a reação é endo ou exo. Tá? Então vocês podem ter dois tipos de situação, duas abordagens. Né? O cara te dá o gráfico da constante com a temperatura, e você identifica se a constante aumenta ou diminui, ou ele te dá essa tabela também com a constante, variando em função da temperatura. Tá? Item B. Explique por que no produto dessa reação há uma forte interação entre o átomo de hidrogênio do álcool e o enxofre do ânion. Aqui é uma questão de interação molecular, né? É uma interação do tipo íon-dipolo. Vê se vocês concordam. Você tem um dipolo aqui extremamente intenso, formado por OH, ou seja, o hidrogênio é um polo negativo, positivo, e o enxofre tem uma carga negativa formada. Ele é um ânion. Então você tem a atração de um íon por um dipolo permanente. Então, uma interação íon-dipolo. Tá? Então a gente pode escrever assim: ocorre uma forte interação pois o ânion
tiofenolato atrai o dipolo permanente do OH do grupo OH a partir do hidrogênio. Polo positivo. Tá? Se quiser colocar, né, essa interação é chamada de íon dipolo. Tá? Cuidado para não confundir com ponte de hidrogênio só porque tem OH. Aqui, a interação da hidroxila, ela é com ânion. É que nem a água, né, que faz íon dipolo com N+, com Cl-. É uma interação íon-dipolo. A interação, a ponte de hidrogênio, a ligação de hidrogênio, né, é uma interação entre duas moléculas, não entre uma molécula e um íon. Beleza? Tá bom? Podem printar. Questão número 11. O estireno, matéria-prima indispensável para a produção de poliestireno, é obtido industrialmente pela desidrogenação catalítica do etilbenzeno, que se dá por meio de uma equação química. Tá aqui, ó. Essa reação, gente, é uma eliminação. Ó, eu tinha uma molécula saturada com anel, né? De repente apareceu uma dupla aqui, ó, e surgiu um hidrogênio. Então é o contrário de uma adição. Se você lembra da adição, a eliminação é o contrário. Tá? Veja que ele deu ΔH. Automaticamente, eu já concluo o seguinte: reação direta endotérmica, reação inversa, exo. Ok? Então, quer dizer, se ele tocar na história da temperatura, eu já sei o que acontece. Tá? Analisando-se a equação de obtenção do estireno, que é o produto, e considerando o princípio de Le Chatelier, é correto afirmar que a entalpia da reação aumenta com o emprego do catalisador. Não. Catalisador não mexe com ΔH. Nada a ver. A entalpia da reação diminui com o emprego do catalisador? Também não. O aumento da temperatura favorece a formação de estireno. Sim. Sim. Sim, 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 sim. Tá? O aumento da temperatura favorece a endo. A reação endotérmica é a reação que eu quero, a produção do estireno. Então, C. Tá? Queria fazer um comentário breve sobre a alternativa D, que fala que o aumento da pressão não interfere. Não, ele interfere. Por que ele interfere? Porque você tem diferença no número de mols de gás. Né? Veja, a reação direta, ela transforma uma molécula gasosa em duas moléculas gasosas. Tá? E a inversa, ao contrário. Então, se você tem diferença de número de mols, a pressão é capaz de sensibilizar o equilíbrio, sim. Tá? Então, é a C a resposta. Beleza? Próxima. Essa questão é bem legalzinha. Considere, e é tranquilinha, assim, né? bem diferente dessas outras que a gente já fez. Considere o seguinte equilíbrio a 25 graus. Então, ele pega dicromato, que ele fala que tem cor laranja, que reage com água, em um sistema reversível, formando 2CrO4, que é o cromato,
mais 2H+. Tá ok? Item A. Nesse equilíbrio ocorre oxirredução? Justifique sua resposta. Aqui a resposta é sim ou não, e a justificativa é sempre no mesmo ponto. Como é que eu provo que uma reação é oxirredução? Eu tenho que procurar alguém oxidando e reduzindo. Eu tenho que procurar alguém oxidando e reduzindo. Tá? Bom, eu vou procurar o cromo. Aqui você tem o cromo com o número de oxidação. E aí, quanto que é o número de oxidação desse cromo aqui, moçada? Vamos ver aqui. Atenção! Olha só! Mano do céu! Boa! Mais 6. Beleza. Os oxigênios são todos menos 2. O hidrogênio é mais 1. Oh, e esse cromo aqui? Aqui é menos, hein? Cuidado. Senão vai dar merda. Quantos que é esse cromo aí? De novo, atenção. Olha só, pode crer. Então não é oxirredução. Então a resposta é não. Não, pois não ocorre variação de NOx. Não ocorrem, vamos colocar no plural, né? Variações de NOx. Se não tem ninguém oxidando, ninguém reduzindo, de NOx. Espera aí. Mais 3 aonde? No CrO4? Não, né? Porque não tem 2. Então, é porque não tem 2. Não, isso aqui não é um 2, cara. Pior é que sabe que isso aqui é um R, velho. É que tá muito deformado, né? Isso aqui é um R. Perdão. Não, foi mal eu, né, velho? Caralho. Ninguém é obrigado a ficar decifrando hieroglifo. Não. É um R. Você vê que aqui não tem, né, 2. Tá vendo aqui, ó? No reagente do produto aqui não tem 2, tá vendo? É um R mesmo. Muito tosco. Desculpa aí, moçada. Eu que me empolguei aqui. Tá? B de bola. B. Considere uma solução aquosa de dicromato, K2CR2O7, de potássio, né? 0,1 molar. Ao ser acrescentado HCl nessa solução, qual a cor predominante dela? Justifique sua resposta com base no princípio de Dirichlet-Tatelier. Na verdade, essa concentração que ele deu aí não serve para nada, viu, gente? Você tem uma solução que tem dicromato. Numa solução que tem dicromato, também tem cromato, automaticamente. Como é que você sabe, Danilo? Porque tem o equilíbrio. Ele quer saber o que acontece com a cor desta solução se tiver ácido ali dentro, se eu adicionar H+. Bom, se eu adicionar H+, vai acontecer uma coisa muito famosa, que é chamada nas apostilas de efeito do íon comum. O efeito do íon comum explica tudo que a gente vai estudar na aula de amanhã e domingo. Que a gente vai falar sobre ele várias vezes. O efeito do íon comum consiste num deslocamento que acontece num equilíbrio, geralmente iônico, né? Por isso que chama efeito do íon comum, quando você adiciona um íon que participa daquele equilíbrio. Então, tipo, o equilíbrio do dicromato, ele tem como presença ali o íon H+. Então, aumentar ou diminuir a concentração de H+, vai deslocar o equilíbrio. Então, quando eu ponho um ácido dentro do sistema, o ácido ioniza, aumenta a concentração de H+, que é um produto no nosso equilíbrio, e o equilíbrio, então, se desloca para a esquerda, aumentando a concentração de dicromato. Então, se a solução era laranja, ela será mais laranja ainda.
aumentará a intensidade da coloração alaranjada, porque você está aumentando a concentração de dicromato. Então, eu vou escrever assim, ó. Adição de ácido aumenta a concentração de H+, deslocando o equilíbrio no sentido da formação de dicromato. No sentido da formação de dicromato. Tá? Assim, a coloração laranja se torna intensa. Pronto. Intensa. Tranquilo? Tá aí, então, a resposta. Podia ter falado só a esquerda também, tá? Vamos para o próximo. Podem printar. Tá no horário já. (14). Considerando a reação a seguir, qual é o único fator que provoca o seu deslocamento para a direita? Quero deslocar para a direita. Beleza. Item A. Adição de NO. NO é um produto. Se o NO é um produto, adicionar produto desloca no sentido de consumir. Então, à esquerda. Não quero. Se eu aumentar a pressão, eu deveria deslocar para onde tem menos gás. Só que o número de mols de gás do reagente e do produto é o mesmo. 2 mols aqui, 2 mols aqui. Retirar N2 também não dá. Porque se eu tiro o N2, eu estou tirando o reagente. O equilíbrio vai trabalhar no sentido de produzir mais. Não é isso que eu quero. Diminuir a pressão do sistema também não dá, porque não tem variação. Aumento de temperatura favorece a endo. Essa aqui é aquela pergunta da recuperação, né, gente? Da recuperação final. Pré-São Benedito. Não é mesmo? Então, alternativa E. Daqui é São Benedito. Ai, Danilo, boca suja, seu tranqueira. Desculpa, gente. São Bené, Santo Benedict. Onde você estudou? Eu estudei em Santo Benedict. Vamos lá, vai, chega. Última. Última. Eu nem sei se a última vai, mas vai ser. Ah, é. Graças a Deus é a última. Pronto. 19. O cara começa com uma equação já, né? Então, tipo, você tem aqui um íon. Olha que íon lindo. 6 moléculas de água ligadas num cobalto mais 2. Tá aqui. Reage com Cl-, formando CoCl4, 2-, mais 6 águas. É uma troca de íon, né? Quando o íon cobalto troca de coisa ligante, ele troca de rosa para azul. Reação endotérmica. Fica esperto com isso. Tá? Beleza. Aí ele fala lá, vamos ler. A dissolução de cloreto de cobalto em ácido clorídrico
leva à formação do sistema em equilíbrio químico representado pela equação reversível. Ali. A temperatura ambiente, a coexistência dos íons cobalto com água e cobalto com cloro confere à solução uma coloração violeta. Entretanto, considerando o princípio de Le Chatelier, quando o equilíbrio químico é perturbado por fatores como adição ou remoção de reagente-produto, variação de temperatura ou pressão, o equilíbrio desloca-se até um novo estado, só enrolação. A partir da análise das informações, é correto concluir que, item A, a reação química que ocorre no sentido direto, da esquerda para a direita, é exotérmica. Não, ela é endo. Lembrar que o ΔH que você lê é sempre para direta, sempre para direta. Tá? Então, você está lendo nesse sentido, reação direta, endo. B, a adição de cloreto no sistema aumenta a concentração do íon com água. O cobalto hexaidratado. Se eu colocar cloreto, gente, a concentração de cloreto sobe, o equilíbrio é forçado a consumir o cloreto. Princípio de Le Chatelier. Tá? Para a direita. Então, se o equilíbrio vai para a direita, você não vai aumentar a concentração disso aqui. Né? C. A retirada de moléculas de água do sistema em equilíbrio aumenta a intensidade da coloração rosa. Gente, a água, ela é reagente, ela faz parte do equilíbrio, mas a reação está acontecendo em água, não é? Tirar a molécula de água dali, gente, não vai afetar a concentração da água na água. Ou seja, se a água não entraria na constante, significa que a concentração dela variar, primeiro que a concentração dela não varia, tá? Portanto, ela não causa deslocamentos de equilíbrio. Você não tem como tirar 1, 2, 3 moléculas de água e falar, bom, a reação agora está com menos concentração de água, tá? A D diz que o aquecimento do sistema em equilíbrio favorece a formação do íon que torna a solução azul. Tudo bem, né? Porque a reação é endo, eu aqueço, desloco para a direita, deslocando para a direita, eu aumento a concentração do azul. Tá? Beleza. E aí, só para encerrar, a E não tem sentido, porque aumento de pressão não exerce deslocamento em equilíbrios onde eu não tenha gás. Não tem gás? Não. Então, variação de pressão, esquece para isso. Tá? Então, a gente encerra a aula com a alternativa D de dado. Tá? O aumento da temperatura favorece o processo endotérmico. Belezitia? Tranquilo? Fechamos. Para mim aqui, ok.